Olá! Hoje falaremos de cinemática, especificamente movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. No MRU, quando um corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, dizemos que esse corpo está em MRU, porque a sua velocidade é constante ao longo de todo o trajeto. Porém, isso causa duas implicações. A primeira delas é que a velocidade ela deve ser sempre diferente de zero. Se o corpo estiver com velocidade igual a zero, isso implica que ele está em repouso e, portanto, não está em MRU. A segunda implicação é que a aceleração ela deve ser sempre igual a zero. Por que isso acontece? Porque para ter aceleração, nós devemos ter variação na velocidade. Se a velocidade é constante, não vai haver variação, portanto, a aceleração também vai ser nula. Sobre a aceleração, nós trabalharemos nas próximas aulas, especificamente nas aulas de aceleração escalar. Na classificação de movimentos, nós temos o movimento progressivo. A característica do movimento progressivo é sempre que a velocidade ela é maior do que zero, ou seja, olhem a boquinha do jacaré aqui para vocês observarem. Ela é voltada, né, para o V, o que significa que qualquer valor que eu der para a velocidade, ela tem que ser maior que zero. O que significa isso em termos práticos? A velocidade deve ser sempre positiva. Vamos ver agora um videozinho que expressa basicamente o que foi falado agora, uma espécie de animação bem humorada. Movimento progressivo. O móvel desloca-se no sentido da orientação da trajetória. Os espaços crescem com o tempo e a velocidade escalar é positiva. Observe que o valor dos marcos quilométricos está aumentando. O número de cada um dos marcos expressa a distância que os separa da origem dos espaços. O marco zero da estrada. Outro tipo de movimento que nós podemos ter no MRU seria o movimento retrógrado. No movimento retrógrado, nós temos a velocidade sempre menor do que zero. Se vocês observarem, a boquinha do jacaré agora está voltada para o zero, ou seja, qualquer valor que eu tiver de velocidade, ela terá que ser negativa. Aí você vai me perguntar, mas como assim velocidade negativa? Existe isso? Existe. Por quê? Porque você, em relação a um referencial, você pode estar se aproximando ou se afastando. E no momento em que você estiver fazendo um movimento no sentido inverso, você se afastando, você está indo no sentido contrário, por exemplo, da reta numérica. Observe novamente a animação agora com o movimento no sentido inverso ao sentido da trajetória. Movimento retrógrado. O móvel desloca-se no sentido oposto ao da orientação da trajetória. Os espaços decrescem com o tempo e a velocidade escalar é negativa. O valor dos marcos quilométricos diminui ao longo do tempo. Em resumo, então, nós temos o movimento progressivo, onde a velocidade é sempre positiva. No movimento retrógrado, a velocidade será sempre negativa. E aqui cabe um exemplo para a gente não fazer confusão na interpretação dessa velocidade negativa. O tempo, a gente sempre vai ter ele crescente, ele sempre está aumentando. Porém, a distância, a posição em que podemos observar um corpo em relação ao referencial, esse valor ele pode diminuir e é isso que causa então a velocidade negativa. Um exemplo disso, estou saindo agora da posição 100 quilômetros. 2 horas depois, estou passando pela posição 20 quilômetros de uma estrada. Quanto foi que eu andei? Posição final, 20 quilômetros. Posição inicial, 100 quilômetros. 20 menos 100, resultado menos 80. E é daí então que nós temos a velocidade negativa.
que a gente pode pensar em termos práticos? Apenas para indicar que tipo de movimento eu estou fazendo em relação a um referencial. Os valores de velocidade em absoluto, eles são iguais aos valores positivos, ok? E depois nós temos o movimento nulo. O movimento nulo, como já foi falado anteriormente, ele apenas indica para nós que o corpo está em repouso e o movimento nulo tem velocidade igual a zero. Função horária do espaço. Para podermos entender melhor função horária do espaço, voltaremos na velocidade escalar e a sua fórmula. A velocidade média é igual à diferença de posição, ou seja, a variação de posição dividida pela variação de tempo. E aí, com essa fórmula, a gente pode fazer a relação através da legenda que estamos vendo para conseguir interpretar a função horária do espaço. A posição, se vocês observarem na primeira linha, a posição S, na velocidade escalar, ela era a posição final, porque a nós interessávamos saber apenas num tempo definido. No MRU, a gente não tem mais essa necessidade e pode ser a qualquer tempo, por isso a gente fala apenas de posição. A posição inicial ela continua igual, ela não mudou. O tempo, a gente tem a mesma relação com a posição, portanto, agora a gente não tem mais tempo definido. Tempo inicial, que na velocidade escalar podia ser qualquer valor, no MRU ele vai ter um valor muito específico. O seu valor vai ser sempre igual a zero. Isso mesmo, sempre vai ser zero. E, portanto, a gente não necessariamente vai precisar usar essa expressão lá na nossa fórmula matemática. E a velocidade, que antes podia ser classificada como velocidade média ou velocidade instantânea, agora nós temos ela apenas como velocidade. Por que isso? Porque a velocidade não varia mais. Não faz sentido eu ter uma velocidade média se eu sei que o corpo anda sempre ao mesmo ritmo, na mesma frequência. E aqui, então, nós temos a nossa velocidade, que é muito parecida com a nossa velocidade média, que a gente estudou em aulas anteriores. A gente só não tem o VM na expressão, que naquela anterior a gente tinha ali o VM, né? Aqui a gente não tem mais. E aí, a partir disso, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa velocidade com o tempo inicial igual a zero. A gente vai descartar o T0 na função horária do espaço. Por quê? Porque ele é zero e não faz sentido a gente fazer uma subtração se a gente já sabe qual vai ser o valor. Feito isso, o que nós temos no nosso primeiro passo? É limpar essa expressão. Tiramos esse T0, sacamos ele de lado e agora temos embaixo, no nosso denominador, apenas a letra T, simbolizando o tempo. Feito isso, o que nós teremos? Nós teremos que tirar esse T, porque o nosso objetivo vai ser isolar a letra S, S de space, de posição. Isolar ela implica que eu tenho que tirar aquele T que está dividindo de um lado e passar multiplicando para o outro lado. Logo, esse T, ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar o V que estava já do outro lado no numerador. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas simplificar essa expressão, tirando aquele menos S aqui, esse menos S, eu passei para o outro lado somando. E aí eu obtenho, então, a relação S igual a S0 mais V vezes T, que é popularmente conhecida como função horária do sorvete. Por que sorvete? Porque quando eu leio rapidinho a expressão que está aqui na caixa, eu basicamente consigo olhar como se fosse um sorvete. A leitura visual, né, seria mais ou menos assim. Gráficos do MRU. Nós temos dois tipos de gráficos aqui para fazer a análise. O primeiro deles relaciona a
posição em função do tempo. Por que em função? A letra que sempre aparece numa relação gráfica, ela sempre vai ser a letra que simboliza aquela grandeza que é dependente. No caso, a posição aqui, ela vai depender do tempo. Ah, mas o que que isso interessa para mim, né? Que diferença vai fazer isso nos cálculos? Bom, quando você vai montar um gráfico que tem duas grandezas, automaticamente você precisa fazer um gráfico no plano cartesiano, um gráfico em duas dimensões, x e y. Nesse caso, quem que vai ser o x, quem vai ser o y? Essa relação de dependência, ela determina quem fica no eixo vertical e quem fica no eixo horizontal. Portanto, a primeira letra que apareceu, nesse caso foi o S, ela vai depender do T, que vai ficar na horizontal. Portanto, o tempo sempre na horizontal, porque ele vem depois, e a letra que aparece antes vai na vertical. A mesma coisa vai acontecer com a velocidade. A velocidade ela está dependendo do tempo. Portanto, a velocidade vai na vertical e vai depender do t que vai na horizontal. Mas e o que, que significa, então, esse x que está aqui no meio, né? Esse x aqui está representando o quê? É como se você estivesse falando S versus T. O que, que aquele x representa no meio das duas letras? É a dependência de duas grandezas para poder escrever algum tipo de gráfico do MRU. Gráficos do MRU, especificamente gráficos da posição em função do tempo. Os gráficos do movimento, eles são divididos em dois tipos, né? A gente tem o gráfico, então, do movimento progressivo, onde a gente tem aqui, então, o gráfico que está crescendo. Vocês observem que ambos os dois gráficos estão aumentando. A gente fala que são gráficos crescentes. Por quê? Porque a posição S, ela está aumentando à medida que passa o tempo. Nesse caso, a gente sempre tem velocidade positiva, então a gente pode fazer essa relação direta. Se a velocidade for positiva, o nosso gráfico sempre será crescente. Já no movimento retrógrado, a gente tem tudo ao contrário. A nossa posição ela vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Aqui nesse outro gráfico, a gente observa a mesma coisa, está diminuindo o tempo à medida que o tempo passa e, portanto, nós temos gráficos decrescentes. Qual é a relação que nós temos? A nossa velocidade é negativa e, portanto, o nosso gráfico é decrescente. Gráficos do MRU, velocidade em função do tempo. Se vocês observarem, todos os 4 gráficos que nós temos nessa tela são paralelos ao eixo do tempo. Para a gente recordar, o eixo do tempo seria o eixo dos x na matemática, o eixo das abscissas, e aqui ele está denominado como t, do tempo. Na vertical, nós temos a velocidade. E observem que os 4 gráficos são paralelos a esse eixo do t, com uma diferença. Os gráficos que estão na primeira linha representam movimentos progressivos, portanto, velocidades positivas. E se vocês observarem, ambos os gráficos estão acima do eixo do t, portanto, velocidades positivas. No movimento retrógrado, nós já sabemos que a velocidade é negativa e, portanto, os movimentos eles têm o gráfico da velocidade sempre representados abaixo daquela linha do t. Movimento nulo nos gráficos do MRU. A gente sabe que quando a gente tem velocidade igual a zero, a gente necessariamente não tem MRU. Mas se for necessário representar esse tipo de movimento ou a ausência dele em gráficos, nós deveremos saber como fazê-lo. Quando a gente tem o gráfico da posição em função do tempo, a gente vai ter sempre retas paralelas ao eixo do t. E o que significa isso? Sempre quando a gente tem
o pontinho aqui, ó, aquele pontinho minúsculo ali, né, que está tocando aquele eixo. O que que significa? Que aquela ali é a posição inicial. Esta posição inicial, ela não vai variar, vai passar o tempo, porém, esta posição não muda. O corpo está em repouso em relação ao referencial. Então, o que que a gente interpreta disso? Que o nosso gráfico não possui velocidade ou a sua velocidade é igual a zero. E se eu tiver que representar isso num gráfico da velocidade em função do tempo, como é que eu faço isso, né? Onde é que está o zero no eixo da vertical? Não está exatamente em cima do eixo do x, ou seja, do eixo das abscissas? E, portanto, o nosso gráfico, que aqui está representado em vermelho, ele coincide de ser exatamente em cima do eixo das abscissas, nesse caso, do eixo do tempo, ok? Vamos às algumas curiosidades sobre gráficos e sobre algumas relações do MRU. No gráfico do MRU, no gráfico S versus T, que é o gráfico que estamos vendo aqui na tela, se vocês observarem, o nome do gráfico do eixo aqui é S, no outro, na horizontal é T, então a gente tem nomes bem definidos. E aí a gente diz que a gente tem um gráfico S versus T. Onde que o gráfico está tocando o eixo vertical? Aqui, neste pontinho aqui. Quem é que está ali junto? Quem é que está representando uma grandeza ali? O S0. Ou seja, toda vez que eu enxergo um gráfico S versus T no MRU e eu observo esse gráfico tocando o eixo vertical, eu já sei qual é o valor da posição inicial. Eu posso não saber mais nada a respeito, mas o valor da posição inicial eu já sei de cara. Outra relação. No MRU, a trajetória é sempre em linha reta. O que que significa isso? Eu não vou fazer análise de movimentos curvos, porque para isso existem outras relações físicas, outras relações matemáticas para fazer as interpretações, as justificativas e análises. A velocidade é sempre igual, ou seja, ela é constante. Se a velocidade não fosse constante, nós não teríamos o gráfico como sendo uma reta. Além disso, o tempo inicial é sempre zero. Onde é que está o meu tempo inicial? O tempo inicial é aqui, nesse pontinho aqui, no eixo das ordenadas, que a gente chama, né? Onde a gente tem o ponto 00 na matemática. Ali é que se encontra o tempo inicial igual a zero. E é por isso que a gente não considera mais o tempo inicial, porque a gente sabe que o valor dele sempre vai ser zero. Um último detalhe. E agora fica realmente para ver se vocês lembram disso. Quando a gente aprendeu em anos iniciais, em anos iniciais do ensino fundamental 2, a fazer gráficos, a construir gráficos, o que que a gente aprendeu sobre a criação de uma reta? Alguém lembra disso? Pois bem, para que eu consiga construir uma reta, eu preciso apenas do quê? De dois pontos bem definidos. Então, para construir uma reta, eu só preciso de dois valores, dois pontos nesse gráfico ali, ok? E aí eu consigo traçar por esses dois pontos a minha reta. Vamos a um exemplo agora para a gente estudar matematicamente, fazer as interpretações daquilo que foi comentado até agora. A gente tem, então, tem ali a função horária S igual a 100 mais 20t no sistema internacional. Significa que qualquer relação que eu tiver vai ser em metro e segundo. Representa o movimento de um carro. Letra A. Determine a posição inicial e a velocidade desse carro. Então, vamos fazer essa letra A. Se vocês observarem, determinar a posição inicial e a velocidade do carro é simplesmente olhar quem está ocupando o espaço que deveria ser lá na fórmula. A gente pega a fórmula do sorvete e expressa ela
como a gente está acostumado ou como a gente viu lá num dos slides anteriores. S igual a S0 mais V vezes T. O que a gente faz? A gente coloca a função S igual a 100 mais 20t embaixo e verifica quem é que está ocupando o lugar das letras que estão faltando. Nesse caso, se vocês observarem aqui, a letra S0, na verdade é um conjunto ali, né? O S0, ele está sendo ocupado pelo 100. Então, a nossa posição inicial é 100 metros, porque estamos falando de sistema internacional. E a velocidade, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai lá e ver quem é que está no lugar do V. Eu sei que é 20. E mais um detalhe, eu sei que é mais 20. Então, a minha velocidade aqui vai ser positiva mais 20. 20 o quê? Metros por segundo por causa do sistema internacional. Letra B. Determine o tipo de movimento. Para eu determinar o tipo de movimento, eu preciso apenas saber qual é o sinal da velocidade que eu estou analisando. Vocês observem que a minha velocidade é mais 20, portanto, o movimento é progressivo. Letra C. Determine a posição do carro em 30 segundos de movimento. Pessoal, essa talvez é a que dá mais trabalho, mas é uma das mais fáceis. Ele está falando para eu determinar a posição. Se você voltar lá na legenda e olhar, posição é o S do carro em 30 segundos. 30 segundos arremete aqui, que grandeza, não é tempo? Então, eu tenho S e eu tenho T, que estão em evidência nessa fórmula. Então, eu preciso descobrir um, mas eu preciso ter o valor do outro. Portanto, eu vou substituir aqui o valor de 30 no lugar do T. Se vocês observarem no problema, aqui está dizendo que são 30 segundos. E aí eu vou fazer as minhas contas, respeitando as relações matemáticas, para descobrir qual é o valor do S. E, portanto, eu tenho 20 vezes 30, que dá 600, mais 100, 700 metros como resposta para a letra C. Na letra D, está pedindo para construir o gráfico S versus T. Que gráfico é esse? Da distância em função do tempo. Nesse caso, vocês observem que o primeiro ponto que toca o eixo vertical é a posição inicial. Quanto vale a posição inicial? Nós já achamos na letra A, ela vale 100. Então, eu já sei que o meu gráfico vai partir daqui, da posição 100 metros. Ele é progressivo, então ele vai crescer, ele vai aumentar para cima. E eu sei um outro ponto. Eu sei que no instante 30 segundos, a minha posição é 700 metros. Por que eu sei isso? Porque na letra C eu tive que fazer essa conta. Então, se eu tenho na posição 30 segundos, eu achei 700 metros, eu reúno eles sempre em retas paralelas pontilhadas e eu consigo, então, determinar que ali tem um pontinho. Esse pontinho, ele vai poder me ajudar, porque eu conheço agora dois pontos bem definidos. Fiz isso. O que eu faço? Traço a minha reta e pronto. Está lá o meu gráfico S versus T para a função horária daquele carro. Ok, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Façam as listas de exercícios que estão sendo enviadas para vocês e qualquer coisa podem chamar. Muito obrigada.